Conosco também o cientista político Rafael Cortes. Rafael, uma perda sentida, né, para todo mundo, para a América Latina. Como é que você recebe, né, essa notícia? Qual o legado que deixa a Mujica? Queria te ouvir sobre isso. Boa tarde. Acho que o microfone, não sei se está desabilitado aí. Não estou conseguindo te ouvir aqui do... Você, Agora você sim. me escuta Boa agora? tarde mais uma vez. Perfeito. Peço desculpas aí pelo microfone. Uma boa tarde, Diego, Andressa e Jamil. Um prazer estar refletindo, enfim, aqui com vocês sobre uma figura tão importante, né? Eu estava escutando o Jamil comentando e é curioso e representativo de como a trajetória de alguns líderes políticos contam muito sobre a história de uma determinada região ou história de uma corrente política. Então, se a gente pega a biografia do José Mujica, e conta a história da América Latina e da esquerda da América Latina, essas coisas se confundem, né? Então, um homem que saiu da luta armada, depois faz a aposta para a democracia, representa, digamos, então, uma contribuição positiva para o campo. Em algum momento da história da América Latina, essas duas coisas pareciam não conversar. O comportamento de esquerda, a maneira como a esquerda colocava suas pautas e a relação com a democracia. A construção da democracia foi realmente um dos desafios importantes para a América Latina. E se a gente pega, digamos, na etapa final dessa longa e bonita trajetória do José Mujica, a discussão sobre a integração latino-americana, né? E talvez essa discussão confunda com um problema que provavelmente a gente vai passar agora, se a gente olha os desafios do continente em meio a mudanças importantes na geopolítica mundial, na correlação de forças entre países relevantes, e fica uma incerteza. Qual o papel que o continente vai ocupar ao longo desse processo? E, obviamente, esse papel depende muito da ação dessas lideranças políticas. É um contexto bem mais difícil do que a gente já viveu no passado. Essa tal da polarização política, ela também afeta as perspectivas de integração latino-americana, e no momento que a gente tem a perda de uma figura tão relevante e tão simbólica, obviamente é inevitável a gente não extrapolar a reflexão sobre o Mujica, dado esse contexto, a importância que ele teve ao longo do continente, de tal forma que um dia triste, mas que, quem sabe, essa tristeza nos sirva para a gente identificar e construir e trazer o legado do Mujica para que esse trabalho continue. Certamente um dia bastante triste. Verdade. Temos no UOL Flash algumas frases marcantes do Pepe Mujica registradas. Veja aí, o UOL Flash você acompanha no nosso site, no aplicativo do UOL, são notícias em formato de redes sociais. A primeira delas é que o que é que chama a atenção mundial? Que vivo com pouco, em uma casa simples, que ando em um carro velho. Essas são as notícias? Ele perguntou. Na próxima postagem, ele fala... Vamos passar? Isso. Somos meio vagabundos, não gostamos tanto de trabalhar. A terceira postagem, não é bonito legalizar a maconha, mas pior é dar pessoas ao narcotráfico. O único vício saudável é o amor. São algumas frases de Pepe Mujica. A próxima fala sobre o casamento gay, que segundo ele é mais velho do que o mundo, dizem que é moderno e é mais antigo do que todos nós. É uma realidade objetiva e não legalizar seria torturar pessoas desnecessariamente. Legalizando e intervindo, é possível conseguir que muitas mulheres voltem atrás em sua decisão, sobretudo aquelas de setores mais humildes ou que estão sozinhas, disse ele sobre a legalização do aborto. Essas são algumas frases do Pepe Mujica. Ele tinha posições firmes sobre essas questões, né, Andresa? Pois é, isso marcou também ali a trajetória dele, né? Ele tinha não tinha medo de se expor, né? Ou como a gente vê aí, principalmente aqui no Brasil, né, onde eu acompanho mais, é que muitos assuntos ninguém mexe, né? Principalmente esses assuntos mais delicados com relação ao aborto, drogas, porque a gente tem um eleitorado evangélico ali muito forte, então acaba se não entrando nisso. E o Mujica
não tinha isso, ele falava mesmo e era importante que falasse. Eu queria fazer uma pergunta para o professor, é possível? Claro. Professor, no governo do Mujica, ele saiu com uma aprovação muito alta, acho que na casa ali dos 70%, mas tinham críticas ali dos opositores com relação à questão da educação, que ele não conseguiu resolver ali no país, né, da política educacional e também de gastos ali, que se considerou que ele gastou muito. Quando ele saiu do governo, ele falou que o que ele lamentava era não ter conseguido reduzir a pobreza. Então, como é que o senhor viu assim, o governo do Mujica, o que ele deixou de legado e essas partes que a oposição, né, tentou ressaltar ali de que o governo dele prometeu coisas na campanha que não cumpriu, não entregou quando, né, ao final do seu mandato? André, sua pergunta é interessante não só pelo conteúdo, mas também para a gente notar como a percepção dessas lideranças relevantes e que ultrapassam as fronteiras nacionais muda também, né? A gente tem aqui no Brasil um olhar muito particular para o legado do Mujica, e quando a gente olha o debate político doméstico, a gente também entende essas particularidades, e uma delas tem um pouco a ver com a tradição política uruguaia e o legado do seu governo, especialmente nessas questões que constrangem governos de esquerda, né, em relação à responsabilidade fiscal, esse foi um tema importante, em relação a tentar ajudar a superar uma versão uruguaia da polarização e, sobretudo, até onde de fato se conseguiu avanços na agenda de esquerda no país, porque se tem uma figura muito ampla, o Mujica se tornou muito relevante, digamos que a popularidade dele, o simbolismo político dele, talvez tenha extrapolado muito mais do que os seus legados enquanto governante. Você mencionou algo que eu acho que vale a pena a gente tocar, à luz da discussão aqui que a gente faz do Brasil, e tem a ver um pouco com esse legado, é como ele e a esquerda uruguaia conseguiu ganhar força, ganhar tração para além dessa figura tão relevante que aconteceu no Uruguai, né? A figura do Mujica. Se a gente olhar a história da esquerda da América Latina, ela é muito marcada por alguns casos, pela dependência de algumas figuras para esse movimento. Se a gente olhar o Getúlio Vargas aqui no Brasil durante muito tempo, Perón na Argentina, o próprio presidente Lula e o debate em torno da esquerda, quantas vezes a gente não ouviu a discussão de qual vai ser o futuro da esquerda, que ao longo da longo período de democratização depende do presidente Lula, pelo menos do ponto de vista eleitoral. E eu acho que esse ensinamento e a maneira como o Mujica lidou com a transição de poder, aos meus olhos, é talvez o principal legado que ele vai deixar. Um outro também que eu acho super interessante, impactante, é como, e para fazer jus aos seus comentários de que o Mujica tocava em coisas espinosas, que às vezes eram difíceis de ser feitas, é que o Mujica também conseguiu ser um político, exercer mandato, fazer a luta política, fazer o debate público, mas ao mesmo tempo não perder a dimensão moral, que também é uma parte do exercício da política, né? Em geral, a gente às vezes é até quase cruel, né? E olha a política de uma maneira racional, fria, se deixa um pouco questões morais de lado, como se a moralidade não fizesse parte, ou pelo menos uma parte do mundo da política. E o Mujica combinou essas duas coisas. Essas manifestações sobre diversos temas que apareceu nas frases que o Diego leu, mostra um pouco, aos meus olhos, como ele conseguiu separar. E depois que exerceu o poder, essa dimensão moral dele ficou ainda mais explícita. Ele então deixa frases e posicionamentos por questões que a gente ainda está debatendo e, quiçá, vai servir de inspiração para os grupos que lutam por essas diferentes causas. Vamos ver mais manifestações agora de parlamentares brasileiros. A gente tem mais postagens no X, no Twitter, de alguns deles. Aí, Guilherme Boulos, vá em paz,
mestre Pepe Mujica é eterno, publicou uma foto ali, os dois lado a lado no carro, né? O Celta, acho que era o carro do Boulos até pouco tempo. Vamos para a próxima postagem. Tabata Amaral, deputada do PSB, escreveu: meus sentimentos ao povo uruguaio e à família de José Pepe Mujica, um líder uruguaio raro que fez da política um ato de humildade, coragem e de amor pelo povo. Mostrou ao mundo que é possível governar com ética, simplicidade e coerência. Viveu como pensava, e isso já é uma forma de revolução. Que sua história siga nos inspirando a lutar por uma política mais humana e verdadeira. Bom, é isso, né, Jamil? Além de simplicidade nos gestos, nas palavras, o Pepe Mujica também vivia com simplicidade, como a gente relatou. Me ouve, Diego? Agora sim, Jamil, diga lá. Olha, não é só com simplicidade. Eu acho que o que marca essa característica dele é a tentativa de dar coerência às suas ações. Então, ele tentava, não apenas com palavras, mas com uma coerência, vamos dizer assim, de gestos, mostrar que aquilo que ele dizia, ele basicamente praticava. Então, era uma questão, inclusive, de coerência. Tem um escritor uruguaio, que, inclusive, se eu não me engano, foi o autor da biografia dele, que é o Gerardo Gaetano, que diz o seguinte, que ele foi, no fundo, um ator que legitimou ou relegitimou a política. Ele sabe o quanto isso hoje é difícil, né? Com as dúvidas todas que nós temos em relação à classe política, as denúncias, eu diria até mesmo uma demonização, basicamente, da política por algumas alas, aqueles que, inclusive, dizem meu partido é o meu país, não quero um partido, etc. Isso tudo, obviamente, é um ato contra a política. E o que fez Mujica por muito tempo foi tentar relegitimar essa função tão fundamental da sociedade, que é a função, claro, política, que é o campo político, o campo dos debates, etc. Então, ele tem esse papel fundamental. A gente precisa entender tanto essa questão dele da simplicidade como uma questão de coerência, mas também como uma questão de resgate da própria legitimidade da política. Nós temos aqui o momento em que o Pepe Mujica anunciou, né, que o câncer tinha se espalhado, o momento que ele fala sobre a doença que acabou o levando, né, ele sofreu o espalhamento de um câncer, estava já em cuidados paliativos há algum tempo. Vamos ver. Necesito informarles que el viernes pasado concurrí al CASMO un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años que me afectó, entre otras cosas, los riñones, lo cual crea obvias dificultades para técnicas de quimioterapia o de cirugía. Todo eso lo están evaluando. Em um outro momento, o ex-presidente do Uruguai fala sobre a vida e sobre o futuro dos jovens. Yo personalmente ya no tengo más nada que esperar. Mi futuro lo más próximo es el cementerio, por razones de edad. Pero me interesa la suerte de ustedes, de los jóvenes, que cuando tengan mi edad van a vivir un mundo muy distinto. Falando que o interessava era o futuro dos jovens, né? Que eles tenham um futuro diferente, Rafael. Era a batalha, né? A causa de vida do Pepe Mujica. A causa política, né? A causa que, em alguma medida, define o campo, né, político da esquerda, que é a preocupação com a causa social, e é especialmente relevante diante
das desigualdades extremas que os países da América Latina atravessam, né? Se a gente, de novo, recuperando essa simbiose, né? Essa confusão entre a biografia de líderes e a trajetória dos seus países, a região é marcada pela questão do que fazer para reduzir desigualdade. As principais obras políticas que atravessam os tempos tratam, em boa medida, das raízes e das implicações de uma desigualdade social tamanha. E o trecho que a gente acabou de assistir combina, né, na veia essa preocupação com a questão da desigualdade, sobretudo com a mudança geracional, né, com a garantia de que em algum momento se rompa esse estado de vulnerabilidade social na América Latina e no Uruguai em particular. E quando a gente tem esse tipo de preocupação, efetivamente nós estamos tentando construir uma agenda política, decisões de políticas públicas que permitam aos jovens, às novas gerações, terem um destino diferente do passado, não ficarem, de alguma maneira, representando o passado e um passado que, sob essa ótica, é lamentável, dado essas desigualdades. E é até bonito de ver a maneira como ele tratou esses momentos finais da sua trajetória, da sua biografia, um desapego na fala, né? Quase sempre não tirando o foco dele e colocando no foco em alguma causa. Então, enfim, não faltarão oportunidades para a gente refletir sobre diversas passagens que ele nos convidou a refletir, seja por decisões de governo, seja em outras fases da vida, por comentários e posicionamentos públicos desses debates que a gente está travando hoje em dia. Certo. Trazendo novamente aqui algumas informações para você que está nos acompanhando a partir de agora. Cobertura especial, né? A gente está tratando aqui num bloco importante do UOL News sobre a morte do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica. Aos 89 anos, ele morreu no Uruguai. Ele estava num tratamento de um câncer de esôfago, cuidados paliativos. Em 2024, anunciou que foi diagnosticado com câncer de esôfago. Numa entrevista coletiva que mostramos há pouco, o ex-político disse que descobriu um tumor num exame de rotina. Em janeiro de 2025, ele disse que o câncer se espalhou e que não seguiria o tratamento. Depois, ontem, para ser mais preciso, a esposa que acompanhou Mujica em boa parte da vida disse que o ex-presidente do Uruguai recebia cuidados paliativos e contou que ele estava em fase terminal. Lucia Topolansky explicou para um veículo do Uruguai. A morte foi confirmada pelo presidente uruguaio, Yomandu Orsi, nas redes sociais. Ele escreveu: "Sentiremos muita falta de você." Ainda em 2024, o ex-presidente do Uruguai passou por radioterapia e, após a remissão do câncer, precisou realizar uma cirurgia. Ele encarava a morte com naturalidade e mantinha um discurso otimista e incentivava a juventude. Na sua despedida, Mujica também acenou para opositores quando deixou o cargo de presidente do Uruguai. Ele se chamava José Alberto Mujica Cordano, nasceu em 20 de maio de 1935, em Montevidéu, na capital do Uruguai. Descendente de italianos e bascos, era filho de pequenos agricultores e, depois da morte do pai, trabalhou como florista com a mãe. Foi casado com Lucia Topolansky, senadora e ex-companheira de guerrilha. Mantinha uma vida sem luxos, quando o presidente renunciou a parte do salário e doou mais de R$1 milhão para um plano de habitação social. Andava com um Fusca e não demonstrava ter apego material, comportamento que lhe rendeu o apelido de o presidente mais pobre do mundo. Foi representante da esquerda latino-americana e defensor da agenda progressista. Além de presidente, Mujica foi deputado, senador e ministro da Agricultura. Se aposentou definitivamente da política em 2020, quando renunciou ao cargo de senador por problemas de saúde. Falando um pouco sobre a trajetória política, entrou na vida por influência da família, na vida política. Começou pelo Partido Nacional, a ala militar, ao qual seus familiares eram filiados, e chegou a ser secretário-geral da Juventude da agremiação. Em 1962, abandonou o partido e criou o União Popular, junto ao Partido Socialista do Uruguai. Guerrilheiro pelo Movimento de Libertação Nacional, Tupamaros, Mujica foi alvejado e preso em 72, um ano antes do início da ditadura uruguaia, levou 6 tiros e ficou em estado de saúde grave. Ele foi preso e passou mais de uma década detido.
O ex-presidente uruguaio afirmou neste período que aprendeu a não se deixar dominar pelo ódio e pelo fanatismo, a compreender que há contas que não se cobram e que é preciso viver para frente. Mujica conseguiu fugir da prisão, mas só ganhou liberdade após a anistia decretada em 1985. Ele criou o movimento de participação política, que se tornou majoritário dentro da coalizão da Frente Ampla em 2004. Foi presidente do Uruguai entre 2010 e 2015 e conduziu reformas progressistas. Descriminalizou o aborto, aprovou a legalização da maconha e defendeu a população LGBT+. Pepe se aposentou definitivamente da vida política em 2020. Após o período na presidência, foi eleito senador novamente em 2015 e em 2019, como eu disse, se aposentou, renunciou por problemas de saúde em 2020. Um pouco do histórico do Pepe Mujica, Jamil. É um histórico que se confunde com a própria pessoal, mas que se confunde com a própria história da América Latina, da história dos movimentos latino-americanos, obviamente depois da democracia. Quando ele sai da prisão, ele não sai com um sentimento, no caso, depois de 13 anos preso, ele não sai com um sentimento de vingança, ele pede a democracia, né? Essa é basicamente a resposta que ele dá depois de 13 anos na prisão, e é basicamente, como você colocou aí, Diego, a história propriamente do nosso continente, passando, claro, por um personagem num país relativamente pequeno, um país que, obviamente, não tem nenhum tipo de influência no destino econômico da região, e ainda assim teve esse papel tão fundamental. Obrigado, Jamil Chad, pela participação conosco. Bom trabalho para o Jamil em Nova York. Obrigado, Jamil. Um abraço. Bom dia para vocês todos. Valeu. Ô, Andresa, e agora seguem as homenagens sendo postadas nas redes sociais. A gente tem mais algumas, né, que estão abertas no X, no Twitter. Vamos dar uma olhada em mais homenagens e despedidas. Cláudia Sheinbaum, que é a presidente do México, escreveu: lamentamos profundamente o falecimento do nosso querido Pepe Mujica, um exemplo para a América Latina e o mundo inteiro por sua sabedoria e visão, simplicidade. Expressamos nossa tristeza e condolências à sua família, amigos e ao povo uruguaio. Agora a ministra da Igualdade Racial do Brasil, Aniele Franco. Viva Pepe Mujica, um dos maiores líderes políticos do mundo. Hoje nos despedimos de você, mas não do seu legado. Mujica foi mais do que um ex-presidente, ele foi um símbolo vivo de humildade, justiça social e compromisso verdadeiro com um povo pobre. Um líder que nos ensinou com gestos e palavras que é possível fazer política com ética, afeto e responsabilidade coletiva. Deixo aqui minha solidariedade aos familiares, amigos e a todo o povo uruguaio. O seu legado será eterno. E como ele mesmo disse, um guerreiro tem direito ao seu descanso. Obrigada, Pepe. As homenagens continuam, Andresa. Pois é, interessante, né? Todo mundo louva, né, o estilo do Pepe Mujica, mas deveríamos espelhar, né, nos espelhar nisso, os nossos políticos. O importante do Mujica, quando a gente fala, né, que era o presidente mais pobre, né, do mundo, ele não dizia isso, ele dizia que era uma forma dele de viver. Isso não era algo fabricado, ele era assim. Por isso que havia uma identificação ali com a imagem dele do povo ali uruguaio, acho que de todo mundo, né? É diferente do que a gente acompanha no Brasil, ali do ex-presidente Bolsonaro, montando cenas, né, como se ele fosse uma pessoa simples ali. Isso aí é outra coisa que a direita adora fazer, de, né, se mostrar para o público de uma forma diferente do que são. O Mujica não, ele era dessa forma, ele passou acho, 12 anos preso, né, como você ressaltou, e o Jamil, e ele conta, né, em entrevistas ou na própria biografia que nesse período ele comeu papel higiênico, mosca, para poder vencer a fome ali, né? Ele estava preso porque participou de um grupo guerrilheiro para combater ali a ditadura e ficou muito tempo ali. E acho que o Jamil tocou num ponto super importante, que isso é mais um exemplo, né, que deveria ser para todos os políticos. Quando ele saiu da prisão, né, com o fim da ditadura, ele não sai com um rancor, com ódio, com esse sentimento de vingança. Pelo contrário, ele sai para tentar fortalecer a democracia e poder implementar, né, ali as suas propostas políticas, ali mais associadas à esquerda e a sentimento de essas políticas, né, voltadas mais para as pessoas mais pobres. Então é um ponto também importante do Mujica que o torna, né,
um presidente que é tão reconhecido ali pelo mundo. Me chamou a atenção que realmente até agora a gente não viu, né, ninguém da direita, ou no Brasil ou no mundo, se manifestar com relação à morte dele. Não sei se a produção vai achar aí alguma coisa, mas que não é lamentável, né, que não seja algo ideológico, porque o Mujica deixou lições aí de um político. Acho que, só para finalizar, Diego, acho que é tão importante essa atividade política, e no Brasil a gente acaba tendo ojeriza, né, dos políticos pelas coisas que aconteceram. A gente viu aí, a gente teve presidente cassado, dois presidentes presos, né, o Collor, o Lula, o Bolsonaro para ser preso, e parece que a política é uma coisa ruim, né? Tem umas pesquisas que mostram que quando as pessoas leem ou se informam sobre política, elas passam mal. E a política pode ser muito boa, ela pode conectar as pessoas, ela pode ser um exemplo de como as pessoas devem, né, tocar as suas vidas, e era importante, né, que esse exemplo do Mujica seja aí resgatado nesse momento, para que as pessoas possam ter políticos que deem exemplos, né, de vida e não que nos envergonhem. Verdade. Vamos acionar a Beatriz Bula, está conosco a nossa colunista aqui do UOL, Beatriz Bula, para falar um pouco mais sobre a morte de Pepe Mujica. Bem-vinda, Beatriz. Boa tarde para você. Oi, Diego. Boa tarde para você, boa tarde para a Andresa, para o Rafael e para quem estiver conosco aí nos acompanhando também. Estava acompanhando aqui um pouquinho do que vocês estavam falando, do que a Andresa estava falando. Tem muitos aspectos do Mujica como personalidade pública e como político que acho que chamam a atenção e podem ser usados de inspiração, sem dúvida. E vocês já mencionaram um desses, e eu queria voltar nele, que é a questão de como ele tratou, de como ele não se inebriou pelo poder, né? E pensou ali como ele gostaria de abrir um espaço para uma sucessão de lideranças. Eu acho que isso também é um ponto que é muito importante. Me tocou muito no final do ano passado. A Rádio Novelo fez um podcast que a jornalista Carol Pires entrevistou o Mujica, foi para lá para falar com ele, e ele começa, é claro que essa era a pauta dela, ela queria falar desse assunto, mas ele puxa esse assunto muito claramente, assim, e de imediato, né, de como a vida se impõe, a idade chega, e é preciso criar espaço para que novas lideranças políticas mantenham vivo o movimento que aqueles políticos acreditam que foi o movimento pelo qual eles trabalharam na sua vida política inteira, né? E eu acho que o Mujica, ele também foi um exemplo disso na realidade, né? Não quis concorrer novamente à presidência. O último cargo político dele havia sido de senador. Ele chegou a renunciar durante a pandemia, né? Disse que gostava muito da política, mas gostava ainda mais da vida. Mas essa saída da política, de um cargo político, não fez com que ele saísse da política, né? E aí, tanto ele como a Lucia, a esposa dele, que também estava nessa conversa, nessa entrevista com a jornalista Carol Pires, ela também fala muito sobre como eles participaram da criação deste movimento político no Uruguai, e eles viam aquilo como, de certa maneira, uma continuidade ali do trabalho político dele, né? E ele falou uma frase que eu cheguei até a anotar na época, que era algo na linha assim, de que muito frequentemente quem governa acaba se apaixonando pelo poder e aquilo vira uma doença. E aí essa doença, ela não se vai nunca, esses políticos, eles não se vão nunca, e também não preparam a sucessão, porque em algum momento eles vão ter que sair, né? De uma maneira ou de outra. Então, me pareceu assim algo muito lúcido da parte dele, que estava ali enfrentando uma doença física, mas não esta doença da obsessão pelo poder, e olhando isso com algum distanciamento no sentido de deixar ali o depoimento, o testemunho dele, na linha de que é preciso pensar e criar e abordar maneiras ali intelectuais para se abrir um campo de sucessão. Eu acho que esse também é um tema que é bastante relevante aí na trajetória do Mujica, ou seja, como ele escolhe
encarar esse momento final da vida dele, não só do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de como ele quer tratar isso publicamente, né, e quais mensagens ele deseja passar, mas também dessa mensagem muito clara de que não adianta a gente ficar endeusando uma pessoa, um político, e cabe aos políticos também isso, né? Não é só aos eleitores, aos cidadãos, mas também ao próprio político de querer sair desse pedestal e abrir espaço para que outros apareçam. Então, acho que isso também é algo muito nobre aí a se falar do Mujica. É isso. Tem aqui mais informações sobre a Diego, despedida. Diga lá, Rafael, antes vai você. Não, peço desculpas aqui, À vontade. estava ouvindo a Beatriz falar, dando boa tarde para ela, e acho que só para reforçar esse ponto que ela trouxe também, né, do desapego do Mujica ao exercício do poder. Enquanto ela falava, eu estava me lembrando aqui, né, se tem alguma coisa que é da tradição política latino-americana, é a personificação dessa política. Não é por acaso que a gente, por exemplo, tem expressões do tipo menemismo, kirchnerismo, varguismo, lulismo, bolsonarismo e outros ismos que ao longo da história foram construindo, mostrando a relevância dessas figuras no entendimento da política no continente. Mas, curiosamente, a gente, pelo menos por hora, ninguém usa a expressão mujiquismo ou qualquer equivalente nesse sentido. E acho que não é por um acaso. Acho que não é por um acaso, tem muito a ver com a postura que ele teve, não só nas suas escolhas, mas nos seus discursos, né? Alguém poderia dizer, bom, mas a gente está falando aqui também de um líder do Uruguai, um país pequeno e que não tem essa relevância política quanto outros grandes países do continente. Mas se fosse isso, a gente não teria também quase todo, para não dizer todo líder de esquerda latino-americano que não tenha ido visitar o Mujica em algum momento. Então, é uma figura que realmente extrapolou de importância as próprias fronteiras do Uruguai, e a gente não faz referência a nenhum desses ismos que a gente faz referência aos demais líderes políticos, quase todos com discursos muito autocentrados, né? É só recuperar que a gente vai ver uma fala muito autocentrada dessas figuras, e do Mujica isso não aparece. Então, enfim, peço desculpas aí pela interrupção, mas só fiquei refletindo a partir da fala da Beatriz.